forte. Amém. Você já olhou para a pessoa que está do teu lado e disse para ela assim, que bom que você está aqui hoje? Diga para ela. Ah, mas não pode ser com essa formalidade, né, irmão? Você tem que falar sorrindo, com alegria, com o coração cheio de convicção. Então, diga assim, como eu vou dizer para minha esposa, vem cá, meu doce. É doce que não produz diabetes, tá, irmão? Amém? Então, olha assim na batata dos olhos, na batata, e diz assim, ó, que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está aqui, meu amor. Amém. Glória a Deus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Eu vou falar aqui em dialeto pastoral. Tem que trabalhar hoje, né, pastor Jefferson? Hoje é dia de trabalho. Você já vai entender. Pastor Jefferson me deu a grande oportunidade de compartilhar com vocês um momento a respeito do ensino da palavra de Deus. E eu orei muito a Deus para saber qual mensagem poderia alcançar o coração de vocês. E é claro que é um desafio para quem é pregador, é um desafio, pregador e ama aquilo que faz e acredita no seu chamado, é um desafio muito grande cada momento que Deus nos dá como oportunidade de trazer uma mensagem. Porque eu não acredito naqueles pregadores que dizem assim, eu vou abrir aqui a palavra, onde cair Deus vai falar com o povo. O Espírito Santo não trabalha assim. Ele sempre está à frente, um passo à frente de nós. Quando você veio hoje para cá, Deus já sabia o que você precisava. E eu quero trazer uma mensagem hoje com um tema curioso, mas muito interessante da gente entender. O tema da mensagem que eu quero trazer para você não vai demorar muita mensagem. Tema curioso, operador de pare e siga. Repita comigo, operador de pare e siga. Alguém sabe o que é isso? Quem pode me dizer? Pastor Jefferson sabe o que é. Alguém sabe o que é? Hã? Operador de trânsito? Parecido, né? Quem já viajou e nas estradas encontrou aqueles homens com aquela placazinha verde, pare, e é assim? Não, irmão, pare é vermelho. Vocês têm que se ligar. Aquela placazinha vermelha, pare, e a verde, siga. Quem já viu isso daí? Qual é a função daqueles homens ali, irmão? Não fiscalizar. A função dele é organizar aquele pequeno espaço que está interrompido, para que através da vida daquele homem, vidas sejam salvas. Quando Deus te chamou para um relacionamento, Ele colocou na tua mãozinha espiritual uma placa de pare e uma placa de siga. Não há relacionamento sem essas duas placas. Por quê? Porque o que ministra em nosso coração, ele tem também essas duas placas na sua mão. Quando nós somos chamados para um relacionamento, Deus sempre vai colocar limites em nossas vidas, no relacionamento entre nós, entre duas pessoas, mas jamais um limite no relacionamento entre nós e Ele. O relacionamento entre o homem e Deus não tem limites, mas o relacionamento entre um homem e uma mulher sempre tem que ter limites. Tem que ter limite na sua relação emocional, no que diz respeito à contribuição que uma pessoa pode dar para outra na vida emocional. Tem que ter limite, por exemplo, na liberdade sexual. Tem que haver um limite, e a Bíblia fala, através do apóstolo Pedro, que quem determina esse limite sexual é a mulher. Porque Pedro declara que ela é a parte mais frágil do relacionamento. Então, a mulher é quem define o limite no que diz respeito à vida sexual do casal. Então, existem limites que nós podemos dar um para os outros, mas existem limites que o Espírito Santo, ele nos chama para que a gente possa dar para nós mesmos. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós cuidamos da figueira, nós iremos comer do fruto que ela pode produzir. Então, quando você olhar para a pessoa do seu lado, lembre-se sempre disso. Ela é uma figueira que Deus colocou na tua vida.
Uma figueira que já está resolvida com Deus, ou é para estar resolvida com Deus, para poder contribuir com você. Um dos grandes erros dos relacionamentos nos dias de hoje é que as pessoas elas começam um relacionamento para serem felizes. É o maior erro que existe. Ninguém pode começar um relacionamento para ser feliz. Não importa a sua idade. Você pode ter 17, 15, 18, 20, 50 ou 60 anos. Você vai começar um relacionamento, você não pode cometer o primeiro erro que a maioria dos casais fazem. Eu vou começar um relacionamento porque eu estou buscando e eu quero ser feliz. Ninguém entra no relacionamento para ser feliz. Relacionamento é o que existe entre duas pessoas, onde essas pessoas já estão definidas do que é felicidade dentro delas, e elas entram no relacionamento para oferecer alguma coisa para outra pessoa. Quando isso acontece dessa maneira, o Espírito Santo, que tem majoritariamente na sua mão uma placa de pare, uma placa de siga, ele vai despertar no teu coração que você tem que ser esse operador sobre a tua própria vida. Porque se você não fizer isso, você vai estar roubando da outra pessoa as possibilidades de que seja um ambiente crescente, esse ambiente onde você vai viver com a outra pessoa. Em Mateus capítulo de número 24, vai sair aqui em cima, não? Só queria te perguntar uma coisa, se dá para colocar na nova tradução da linguagem de hoje. Se não der, vai em qualquer uma. Dá? Se puder, por favor. Tem um retorno aqui, né? Mateus capítulo 24, versículo 45 em diante. Mateus 24, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, olha lá. Jesus disse ainda, sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega, presta atenção, de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles, presta atenção o que é relacionamento, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Então observe, quando a gente olha para esse texto, a gente pensa que é uma coisa puramente de relacionamento humano, mas eu posso, pela exegese, aplicar no relacionamento de um casal. Nós somos empregados um do outro. Qual é, por exemplo, ainda que a maioria das pessoas não aceitem isso, mas a nossa sociedade brasileira, ela tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa posição em relação a quais são as responsabilidades de um homem e a responsabilidade de uma mulher. Todo mundo sabe disso. Por mais que a gente queira viver numa modernidade mundial, mas o Brasil tem um pensamento próprio a respeito disso, e a gente está vivendo no Brasil. É claro que algumas coisas têm que ser limitadas, mas a base nunca vai mudar. Mulher sempre será responsável pelo lar. O homem sempre será responsável pela provisão. Algumas mulheres ajudam na provisão, e isso é muito bom. Ajuda a família a prosperar. E existem muitos homens que também ajudam na responsabilidade do lar. Você quer ver isso? Você quer ver como é verdade? Qual dos homens aqui acredita que ajudam na administração da casa, no cuidado do lar, na limpeza da casa? Quem que faz? Levanta a mão que eu quero ver para a cara de vocês, irmão. Agora, os homens que levantam... Pode deixar a mão em cima, irmão, por favor, irmão. As esposas, olha para os homens que estão levantando a mão. Olha para eles. Isso, olha para o seu homem aí. Isso é bom ou é ruim, irmãs? É bom ou é ótimo? Então diga assim, é bom demais da conta. Pois é. Então quando o homem, ele entende isso, ele está sendo aquele que vai cooperar com sua esposa. E quando a esposa entende que apesar que o homem seja o provedor da casa, ela também contribui para a provisão da sua família, ela também vai ser essa cooperadora. Então, está dado por Deus, através da palavra, a responsabilidade de segurar a plaquinha pare e siga. Esses limites, o Espírito Santo planta dentro de nós. Por que hoje as pessoas elas casam, separam, separam? Porque as pessoas elas não querem atribuir sobre si essa responsabilidade. O que eu vou falar pode ser pesado, mas é uma verdade. Quando um relacionamento ele acaba,
Sabe de quem é a culpa? Dos dois. Porque não lutaram com as plaquinhas, como é o nome das placas? Parecida. Não lutaram. Naquele dia, onde a palavra que magoou poderia não ter sido falada, ou poderia simplesmente a pessoa dar um passo para trás, para ser esse empregado amado do Senhor que vai cuidar. Foi dado pelo Senhor o poder para cuidar da outra pessoa, ou das outras pessoas. Porque, por exemplo, eu sou casado há 34 anos, eu sou pastor há 25 anos. Se a minha esposa não for a primeira ovelha do grupo de pessoas que eu cuido, então eu estou sendo um falso pastor. Se a minha filha, nós temos uma filha, ela não for a segunda ovelha do pastoreio que Deus coloca na minha mão aqui nessa terra, então eu estou vivendo uma vida de hipocrisia. O que Deus quer de você é que você seja justamente esse contribuinte de Deus dentro da tua casa. E o que tem acontecido hoje é que as pessoas não querem mais pagar esse preço. Aos que são solteiros, que fique como um aviso para vocês. Se vocês não querem pagar o preço de sacrificar a vida de vocês por outra pessoa, vou dar uma sugestão como Paulo deu: fiquem solteiros, não casem. Porque casamento é desafio, casamento é desafio, relacionamento é desafio. A partir do momento que a gente tem em nosso coração esse conhecimento de Deus, a gente vai compreender coisas que a gente não conhecia. Vou dar um exemplo. Você pode até estar pensando, aonde essa mensagem vai me levar? Olha aqui para o pastor Silvio, eu vou fazer uma pergunta e você vai ter que me provar. Minha esposa já sabe a resposta, ela não vai falar. Quem crê que o pastor Silvio tem cérebro? Levanta a mão. Você crê que eu tenho cérebro? Me prova que eu tenho cérebro. Você está vendo ele? Então, quem pode me provar que eu tenho cérebro? Pelo menos um de vocês. Quem levantar a mão e dizer, pastor, eu provo assim, assim, assim. Me prova que eu tenho cérebro. Quem está falando? Sim. Portar o quê? Falando, respirando, se mexendo, pensando, gesticulando, reagindo. Então Deus, segundo a palavra dele, ele é o cérebro da sua vida espiritual. A presença de Deus, ela vai fazer com que você se mexa. Você sabe qual é a prova de que Deus está com uma pessoa? É quando ele, como cérebro, envia uma mensagem para o corpo que somos nós, e nós começamos então a trabalhar, começamos a nos mexer, começamos a falar, começamos a nos expressar. Não é quando tudo na sua vida vai dar certo. Não é a prova de que Deus está com você, porque muitos ímpios são milhares e milhares de vezes mais ricos que você, mas eles não têm o que você tem, que é a presença de Deus. Então o que você tem que entender é que o cérebro, que é Deus, ele está enviando agora uma mensagem para você. Daqui a pouco uma outra vai chegar diante do teu coração. E esse cérebro, a prova de que ele está na tua vida é quando você começa a obedecer. É quando você começa a se mexer. É quando você começa a andar dentro do que o cérebro ele está mandando. E alguém pode dizer, pastor, isso é doido, Deus é cérebro. A Bíblia diz assim, Jesus é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Jesus. Então ele é o cérebro. Então quando você recebe uma palavra de Deus sobre o teu relacionamento e você não pratica isso, é como se você fosse uma pessoa sem cérebro. E eu posso provar que você pode se tornar uma pessoa sem cérebro. Quando? Quando você ouve Deus e você não obedece à vontade dele. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Eu sei que parece pesada essa visão, mas você vai entender porque que o marido tem que ser fiel à sua esposa. Porque que a mulher tem que ser fiel ao seu marido. E mesmo que um dia não tenha sido, mas Deus é o Deus que transforma, que muda caráter, que cura as pessoas doentes e que faz dela uma pessoa pronta para segurar na sua mão 2 plaquinhas. Quais são essas placas? Parecida. A partir do momento em que você tem essa consciência, você vai ser este servo que Deus vai colocar na tua responsabilidade a vida de alguém.
eu sou responsável pela minha esposa, mas ela é responsável por mim. Quando Cristo voltar, eu vou dar conta do que eu fiz contra ela, se eu não me arrepender. Mas vou dar conta do bem também que eu plantei na vida dela. E ela vai dar conta do bem ou do mal que plantou na minha vida. O que esse texto quer dizer é isso. E sem a gente perceber, esse cérebro, ele coloca essa capacidade dentro de nós. A Bíblia fala que Deus deu um chamado para cada um de nós. Eu diria que, se eu não posso mudar o que a Escritura diz, o apóstolo Paulo fala que existe 5 dons ministeriais. Mas dentro desses dons ministeriais, existe o ministério de ser marido e o ministério de ser esposa. O ministério de ser filho, o ministério de ser pai. O ministério de ser mãe e o ministério de ser filha. Então, quando nós entendemos isso, ele vai lucidando na nossa mente muitas das coisas que quem está daquela porta para fora nunca vai entender. Deixa eu só ler aqui, ó. Servo prudente, é o que o texto vai dizer agora. Olha só, versículo de número 46. Feliz aquele empregado, presta atenção, feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão voltar. Por que ele vai ser feliz? Feliz porque ele vai estar fazendo o que é correto e feliz porque ele vai ter uma recompensa. Qual é a recompensa? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Então vamos trazer para o relacionamento? Sou casado há 34 anos com a mesma mulher. Eu cuido dela. Deus me deu a responsabilidade de cuidar dela. E eu passo a cuidar dela. Às vezes não tanto como ela gostaria. Às vezes ela passa a cuidar de mim não tanto como eu gostaria. Mas a vida é assim. Se eu sou imperfeito, não posso cobrar a perfeição dela. Se existem falhas em mim, não posso cobrar a perfeição da vida dela. E a recíproca tem que ser verdadeira. Então, por que eu sou feliz? Porque eu vou estar plantando no lugar aonde eu vou ter tudo para ter uma boa colheita. Já parou para pensar nisso? Ah, pastor, mas tem pessoas que não são agradecidas pelo marido que tem, não são agradecidas pela esposa que tem. A Bíblia fala no livro de Provérbios que isso é falta de entendimento. E o que Deus quer hoje, nessa visão que eu estou passando para você, é que você entenda que a melhor coisa que Deus poderia entregar em tuas mãos está agora do teu lado. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diga assim para ela: você é o melhor de Deus nesta terra para mim. Você falou isso com convicção, irmão. Amém? Quando você entende isso, você é esse empregado que o Senhor vai encontrar fazendo o que tem que ser feito. Sacrificar um pelo outro. O relacionamento entre duas pessoas nunca vai ser uma via de mão única, é uma via de o quê? De mão dupla. E uma via de mão dupla, quando os que estão transpassando um com o outro, por exemplo, é comum você pegar uma rodovia, acontece muito comigo, e está acontecendo muito aqui agora no Paraná. Quem já viu aqueles caminhão com aquelas faixas de LED em cima, assim, que a gente está na rodovia, e eles vêm igual assim uma nave espacial extraterrestre, e joga aquele farolzão, vum. Quem já percebeu isso na rodovia? Irmão, eu fico assim, ó. Por quê? Porque está errado aquilo. Eu tenho orado a Deus para que Deus possa despertar a Polícia Rodoviária Federal do nosso país para impedir que essas pessoas façam isso. Porque eu considero isso uma afronta ao cuidado da vida que está passando por ela. Muitas vezes você é como esse caminhoneiro, você acende uma lâmpada muito forte nos olhos da pessoa que está do seu lado. E às vezes essa pessoa, ela não consegue enxergar como ela deveria, para poder evitar um acidente entre vocês dois. A gente tem que ter essa placa de pare e siga em nossas mãos. Nenhum relacionamento é perfeito, jamais será. Entre um homem e uma mulher, jamais será. A nossa cultura, no nosso país, não permite isso, luta contra isso. E qual é a cultura, pastor? A cultura dos Estados Unidos, do Canadá? Não. A cultura
dos céus. É essa cultura que sustenta um relacionamento. Jamais uma cultura de um país. Jamais uma visão de uma pessoa que acredita que é melhor, maior, mais inteligente do que os outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Quem é a minha propriedade? Porque a minha esposa não é minha propriedade, ela é minha empregada. O meu marido não é minha propriedade, ele é meu empregado. Então a propriedade aqui se refere aos filhos, à descendência aqui na terra. Quem está entendendo o que o pastor está falando? Amém? Eu estou fazendo uma aplicação para o nosso dia a dia, para você entender o que Deus quer falar. E não para aqui. Versículo seguinte. Mas, presta atenção, se o empregado for o quê? Mal. Olha só, pensará assim, o meu patrão está demorando muito para o quê? Quem é esse patrão, irmão? Jesus. Eu não estou lembrado, mas o pastor Jefferson acho que pode me ajudar, o pastor Édipo, ou qualquer um de vocês. Tem uma passagem no livro de Eclesiastes que diz assim, que por demorar a aplicação do juízo, o coração do homem continua a maquinar aquilo que é mal. Por se demorar, às vezes a gente pensa que Deus está demorando a aplicar o juízo dele sobre nós, quando nós estamos em erro, quando nós estamos em pecado, quando desonramos o nosso cônjuge. Mas não é isso que Deus está fazendo. Deus não está te dando uma oportunidade de continuar pecando. Deus está te dando uma oportunidade para você se arrepender. Sabe qual foi o primeiro discurso de Jesus quando ele começou o ministério dele nessa terra? Alguém sabe qual foi o primeiro discurso dele? Arrependei-vos, porque é chegado até vocês o reino dos céus. Eclesiastes. Dá para abrir? A gente já volta aqui? Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Dá para mudar a versão? A versão revista, isso. Visto como se não, presta atenção, ó. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra. Qual é a má obra? A má obra é o meu desvelo pelo meu cônjuge, pela pessoa que está do meu lado. A falta de cuidado, de honra que eu ofereço para ela. Isso é má obra. Então, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso, o coração dos filhos do homem, presta atenção, está inteiramente o quê? Para o quê? Para praticar o mal. O juízo não vem logo. E esse juízo, quando Deus ele não dá logo esse juízo, ele não está concordando com o nosso pecado. Ele não está concordando com o nosso erro. Ele está dando uma oportunidade para a gente entender quando é que a gente vai usar duas placas que são importantes no nosso relacionamento. Quais são essas placas, irmão? Parecer. Quando nós fazemos isso, a salvação do relacionamento se torna um fato iminente. O relacionamento vai crescer em comunhão, vai crescer em amizade, vai crescer em respeito, vai crescer principalmente numa coisa que está morrendo hoje na maioria dos casais, até casais cristãos, a admiração. Posso fazer uma pergunta para você? Você admira a pessoa que está do teu lado? Hã? Quem admira a pessoa que está do seu lado aí? Quem admira? Então por que você não fala isso para ela? Hã? Pastor, eu não quero falar não, né? A pessoa não merece, irmão, você não merece nem ir para o céu. Desculpa te falar, irmão, teu destino era o inferno, o meu também. Não é por merecimento. Deus deu para você esse poder para cuidar de alguém. Isso é um presente de Deus. Vou abrir aqui um parênteses aqui, não é falar de mim, mas de uma circunstância. Meu pai com a minha mãe tiveram 15 filhos. Eu sou o 15º filho do meu pai e da minha mãe. E meu pai morreu com 89 anos de idade. Ele passou 88 anos sem sentir uma dor de cabeça. Quando Deus resolveu tirar a vida do meu pai, ele primeiro
mostrou para o meu pai que ele era Deus e meu pai era só uma criatura. Ele teve um AVC. E aí, com o AVC, ele ficou paralisado, um lado do corpo. E eu cuidei do meu pai, junto com a minha irmã mais nova, a gente cuidou dele. Eu tinha o maior prazer de cuidar do meu pai. Um homem que não podia fazer mais nada por mim, mas já havia feito tanto que tudo que eu fizesse por ele, jamais iria pagar o que ele fez por mim. Então, o meu relacionamento com meu pai, ele foi encerrado de uma maneira alegre, embora humanamente falando foi triste, porque ele teve o segundo AVC depois de alguns dias e morreu. Só que no intervalo entre um e outro AVC, eu levei o meu pai a Cristo, e ele aceitou, se arrependeu dos seus pecados, aceitou a salvação imposta por Jesus, e creio que hoje ele está descansando, esperando a volta de Cristo. E naquele grande dia, ele vai ouvir o nome dele, apesar de nunca ter entrado em uma igreja evangélica. Ele vai ouvir o nome dele, e ele vai ser a primeira turma daqueles que serão arrebatados. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando nós temos prazer em servir, nada é pesado. Nada é pesado. Você está com essa pessoa hoje, não é para ela te servir, é para você servir a ela. Porque Paulo falou, melhor é o quê? Melhor dar. Diga para a pessoa que está do lado, diga assim, melhor dar do que receber. Diga para ela assim, você tem alguma coisa para dar para mim? Na santidade, tá, irmãos? Na santidade, tá bom? Não, estou levantando a placa de quê? De pare. Então, na santidade, sobre se você tem alguma coisa para dar para mim. Porque o relacionamento é essa entrega, é esse sacrifício. Se você me perguntar, pastor Silvio, seu relacionamento com a sua esposa, a irmã Ana, 35 anos vai fazer dia 5 de janeiro que estamos casados. 37 anos de relacionamento. Como é que é? Irmão, tem dia que o macaco fica sem rabo. Tem dia, uai. Pastor, mas não pode ser assim. Você acha que eu sou hipócrita, irmão? Vou subir aqui no altar e dizer que eu chamo ela sempre de princesa, ela me chama de príncipe. No começo era assim. Quando a gente conheceu, eu era o príncipe que cheguei montado no cavalo. Mas tem muitos dias que parece que o cavalo é que está montado no príncipe. Não sei se acontece com você. Você é homem de Deus, é macho para admitir isso? Quem às vezes percebe que é o cavalo que está montando no príncipe? Levanta a mão. Está aí. O conselho que eu dou para as esposas é assim, ó. Nunca desperte o urso que está no seu marido. Todo homem tem um urso dentro dele. Todo. Cadê as solteiras que estão aqui, as mulheres solteiras? Levanta a mão, tem aqui, que ainda não casou. Tem relacionamento, mas ainda não casou. Ainda não casou. Todos aqui são casados, jovens aqui também? Lá, Fernanda, pode levantar a mão, Fernanda. Vai. Presta atenção, vocês solteiras, vocês meninas solteiras, olha só, olha pastor, todo homem tem um urso dentro dele. Sabe o que você tem que fazer com esse urso? Se você não quer confusão com o urso, você tem que fazer o que com ele? Pôr ele para o quê? Como é que um urso dorme um inverno todo sem incomodar ninguém? Quando ele encontra uma grande quantidade de quê? De mel, né? De mel. E aí quando ele encontra uma grande quantidade de mel, o urso vai lá, dorme o inverno todo, irmã. Você que é homem, olha para a sua companheira que está do seu lado e diga assim, ó, não desperte o urso. O urso é violento ou não é, irmão? Os ursos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Hã? Não, o sim carinhoso é só de fábula, né? O urso sempre tem garras grandes. Então, uma mulher inteligente, ela nunca vai despertar o urso que está dentro do homem. Nunca. E o homem tem que fazer o quê?
o homem nunca pode despertar a tentação de uma mulher, não falo para ofender nenhuma das irmãs, mas a tentação de uma mulher não se tornar uma Jezabel dentro da casa dela. O que é o espírito da Jezabel? Não é direcionado só à mulher, como muita gente pensa. O espírito de Jezabel é o espírito que domina de maneira indigna, porque não foi criada para isso. Não foi criada para isso. Então, a pessoa dominante não tem que ser nem o marido e nem a mulher. Tem que ser o cabeça ou o cérebro. O cérebro manda uma mensagem, o corpo tem que obedecer. A prova de que eu tenho cérebro é que eu estou falando com vocês. E a prova que vocês têm cérebro é que vocês estão aqui reagindo em relação. Eu não estou vendo. A mesma coisa é Deus. Deus vai estar na minha vida quando eu reagir segundo aquilo que eu quero. Eu ouço na sua palavra. Vamos voltar lá em Mateus, só para a gente encerrar, meu filho? Quem está entendendo a mensagem? O que Deus está colocando na tua mão hoje, irmão? Duas? Quais são as placas? Pare e siga. Pare e siga. Me lembrei agora de uma história que uma mulher bem assim, humilde não, desprovida de provisão financeira, ela foi fazer um cadastro em um postinho, em uma cidade, não sei se foi em Pato Branco que aconteceu isso. Aí quando chegou, foi lá, aí a pessoa foi fazendo as perguntas, o que você faz da vida? Eu sou do lar, né? Eu sou doméstica e tal. Tá bom. Quantos filhos tem? Tem 8 filhos. Bacana e tal. E o seu marido é o quê? Meu marido é operador de Parisiga. Aí a atendente perguntou, mas o que é Parisiga? É uma máquina? Não, é aquelas plaquinhas, pare e siga. Né? É operador de Parisiga. Então, hoje, Deus está despertando em você um operador de Parisiga. Primeira coisa que você vai responder quando alguém perguntar, você é casado com quem? Fulano de tal. O que ele faz? Ele é o quê? Você está casada com qual mulher? O que ela é? Operadora de Parisiga. Guarda essa visão, irmãos. Isso pode salvar o teu relacionamento. Talvez hoje você não esteja precisando. Talvez não esteja. Mas talvez haja entre nós, ainda que ninguém saiba, pessoas que estão precisando de uma salvação. E se você não despertar para isso, para salvar o que precisa ser salvo, eu vou dizer que você não tem cérebro. Que Deus não está falando contigo. Precisa despertar. Precisa. Todos nós precisamos. Jesus está às portas. Só para encerrar a visão. Mas se o empregado for mal, pode voltar, mas se o empregado for mal, pensará assim, o meu patrão está o quê? Muito para o quê? Presta atenção, a visão. Então começará a bater nos seus companheiros. Como é que eu bato na minha esposa? Quando eu desonro, quando eu sou infiel a ela, quando eu sou grosso, né? Você viu aí, irmão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, pergunta assim, você ouviu? Quando é grosso, e o homem tem o que dentro dele? Urso. Naturalmente o homem é grosso. Naturalmente é grosso. Naturalmente. Vou falar pela terceira vez. Naturalmente é grosso. Não, pastor não é assim. Passa um dia comigo, irmão. Por isso que a plaquinha de pare tem que estar no nosso coração. E o siga também. Não só no coração. Eu não quero despertar isso para você dizer assim, para a pessoa que está do teu lado, quando chegar em casa. Viu o que o pastor disse? Eu tenho a placa de pare e siga na minha mão. Não é assim não. Você tem que mostrar essa placa principalmente para quem? Para você mesmo. Quem está entendendo, irmão? Senão não tem sentido a mensagem. Eu ia criar uma contenda entre vocês dentro de casa. Eu não estou aqui para isso. Nem eu, nem o pastor Jefferson, nem o pastor Édipo Romualdo da Cruz. Né? Não, Freitas. Então começará a bater nos seus companheiros. Ser infiel é um tapa na cara da outra pessoa?
Sim, começará a bater. E presta atenção, como é bem clarinho, ó. E a comer, e a beber com quem? Com os bêbados. A pessoa começa a dar valor mais para quem é o quê? De fora. A Bíblia fala lá no Provérbios, se não me engano, 30, que a mulher tem que elogiar o seu marido. Você sabia disso, irmã? Tem que elogiar seu marido. Como assim, pastor? Eu vou dizer para o marido que ele é bonito? Olha o tamanho da barriga dele. Né? Olha a quantidade de cabelo que já caiu da onde? Da cabeça. Hã? Eu vou elogiar? Não é possível que você só vai encontrar coisas que não são favoráveis no teu marido, irmã. A Bíblia diz que você tem que elogiar. Pastor, mas elogio desperta a vaidade. Às vezes não. Se a Bíblia diz que a mulher tem que elogiar o teu marido, seu marido, é porque todo homem precisa ouvir da sua esposa algo que o empurre para onde? Para frente. E não para baixo. E não para baixo. E tem mulher que quando a mulher pede para o marido fazer alguma coisa e ele não faz do jeito que ela quer, ela começa a dizer, meu Deus do céu, só faz as coisas erradas. Não é? Tem gente assim. E essa mulher que está fazendo isso, ela está plantando prejuízo para o seu relacionamento. Ela está espancando o seu marido. A mesma coisa como a minha esposa falou, quando o homem é grosso com a mulher, ele está espancando, mas o Senhor vai voltar e você vai prestar o quê? Por isso temos que estar em nossas mãos, quais são as placas? Parecida. Eu tenho certeza que quando você passar pela rodovia e olhar lá o Parecida, você vai lembrar dessa noite de hoje. Você vai lembrar. E aqui no Paraná, para onde a gente vai, a gente acha essas placas. Para tudo quanto é lugar que a gente vai para o sul, vai para o centro-oeste, vai para o nordeste do estado, encontra. Então, beber com os bêbados, os de fora tem mais valor. E o patrão voltará no dia em que o empregado, o quê? Menos espera. Presta atenção. E na hora que ele não sabe. Agora, o que é triste? Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços, diga misericórdia, e o condenará para ir ao lugar aonde os hipócritas vão. Não abre o próximo não, pode voltar aí um pouquinho. Os hipócritas vão. Eu sei que você é uma pessoa inteligente, aqui em Pato Branco só tem pessoas inteligentes, só pessoas sábias. As únicas pessoas mais sábias do que o Pato Branquense é o pessoal de dois vizinhos. Já sei, essa você vai dizer amém. É o pessoal de Francisco Beltrão. Então, me dá aí qual é um significado ou um sinônimo para hipócrita. Você levanta a mão, eu te dou atenção, não fala aleatoriamente. O que é o hipócrita? Ator, né? Uma outra palavra para hipócrita é aquele que continuamente ou sempre está representando, mentindo, fingindo. Então, hipócrita é aquele que finge. Então, quando nós fomos chamados por Deus, a gente começou lá no início, fomos chamados para cuidar de alguém, para cuidar da pessoa que está do nosso lado. E quando a gente não faz isso, e tenta mostrar para as outras pessoas que nós estamos fazendo, nos tornamos mentirosos diante dos homens, e principalmente diante de quem? De Deus. Então, esse não é lugar para mim e para você, diga amém. Amém. Mas quem não fizer vai cair nesse lugar. Os hipócritas vão, encerrando, próximo, ali ele vai chorar, e o quê? De que maneira? Espero. Eu nunca fui para o inferno e nem vou para o inferno. Também você não. Mas eu penso que uma pessoa com consciência, a primeira coisa, eu quero encerrar aqui, e você vai entender por que eu vou encerrar aqui. A primeira coisa que eu penso que deve despertar no coração de uma pessoa que está no inferno, é uma frase que, se ela poderia dizer para Deus, ela diria: Senhor, se eu pudesse ter, quê? Uma segunda chance.
diante de Deus, irmãos, que eu vou falar para você como profeta de Deus. O teu dia de sair dessa terra está marcado por Deus. E pode ser hoje, pode ser amanhã. E se você não aproveitar a chance que você está tendo agora, a tua eternidade vai ser de sofrimento. Porque o maior compromisso, embora você tenha na mão a placa de pare e siga, o teu maior compromisso não é com a pessoa que está do teu lado. Acima de tudo é com Deus. É o que eu sempre digo para minha esposa. Lá no passado, antes de conhecer a palavra, eu vivi na infidelidade, irmão. Isso é uma coisa que dói. E eu posso garantir para você que eu vivi na infidelidade em relação a ela, mas doeu mais em mim do que nela. Muito mais em mim. E muitas vezes a pessoa que está ofendida, ela é aquela pessoa que ela tem no seu coração todo o preceito de uma pessoa justa. Mas ela não sabe o que é a dor, não é de ser traído, é a dor de trair. Posso provar biblicamente para você. Você pega o remorso de Judas e o arrependimento de Pedro. O arrependimento de Pedro criou um novo caráter dentro de Pedro. Porque antes da negação a Jesus, Pedro usava uma espada. Depois que ele reconheceu que ele tinha errado contra Jesus, ele deixou a espada de lado e passou a usar a palavra de Deus. O Pedro que cortou a orelha de um homem com a espada, no primeiro discurso teológico dele, ele ganha 3.000 almas para Jesus. Você está vendo a diferença? Quando a gente se arrepende, Deus ele cria uma nova chance. Mas quando a gente só tem remorso, é igual o Judas. O Judas tentou consertar o passado. O Judas, quando ele teve remorso por trair Jesus, ele volta lá nos sacerdotes para devolver as 30 moedas. Mas não tinha o quê? Mais jeito. Posso ser sincero com você? Presta atenção. O que você fez ou sofreu no passado nunca vai ser consertado. Não se engane. Nunca vai ser consertado. Porque nem Deus vai te levar para o passado. Quanto ao passado, ele diz em Hebreus, que quanto ao teu passado, eu lancei aonde? No mar do esquecimento. Nem Deus pode levar você. Então hoje você está tendo uma chance de fortalecer o teu relacionamento ou de salvar o teu relacionamento. É você quem vai decidir. Deus não vai decidir por você. Ah não, pastor, não dá mais. Então, vou dizer uma coisa para você. Faça isso e espere o juízo. Porque o juízo vai chegar sem misericórdia. Pastor, o senhor é louco? Não, estou falando com sinceridade. Porque hoje eu creio no meu arrependimento. Por isso eu estou no altar. Porque o arrependimento gerou perdão e o perdão gerou uma nova oportunidade. Deus está dando uma nova oportunidade para todos nós aqui. E você que foi ofendido ou ofendeu, esquece o passado. Começa, mas começa da maneira certa. Com o que na mão, irmão? As placas de quê? De pare e siga. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: temos uma chance. Meu coração está ardendo aqui. Está ardendo. Porque eu preciso dessa chance. Eu preciso. Eu preciso dessa chance com a minha esposa, com a minha filha, com a minha família, com a minha igreja, com o meu semelhante. Porque a coisa mais extraordinária que Deus deu para o homem é servir. E ainda que a outra pessoa não valorize, não tem problema. A nossa recompensa vem de quem? Vem de Deus. Ainda, irmão, que você nunca seja elogiado pela sua esposa. Que tem mulher que não elogia, irmão. Ainda que você nunca seja elogiado. Pode ter certeza que um rei que tem na sua cabeça uma coroa de ouro, ele vai elogiar você.
E ainda, irmã, que o teu marido nunca seja uma pessoa gentil com você. Você vai encontrar um rei que vai ser gentil com você, que vai te chamar de filha. E vai te dar acesso à eternidade do lado dele. Então hoje é aquele dia que a gente tem sim que amar, a gente tem sim que declarar palavras amorosas e fazer isso com sinceridade, mas acima de tudo apontar para nós mesmos essas placas de pare e siga, para que naquele grande dia a gente receba a recompensa por ter feito melhor nessa vida. Então guarda essa mensagem e que Deus possa ter misericórdia de todos nós e nos conceda essa oportunidade. Quem quer essa oportunidade? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Eu posso ser sincero com você, eu tinha muito mais para falar, mas não dá para falar, porque o Espírito Santo falou no meu coração que muitos não suportariam o que eu tinha para falar aqui. E a gente tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, irmão. Porque nós subimos no altar não para sermos inimigos de vocês. Quando falo nós, pregadores, pastores. Nós subimos no altar quem ama fazer isso. Quem ama pregar a palavra de Deus, sobe no altar para salvar vidas. Para salvar. Tudo passa, irmão. Céus e terras vão passar. Mas a palavra de Deus não passará. Eu vou te pedir para fazer uma oração em comum. Qual é a oração em comum? Aprendemos que fomos chamados para cuidar um do outro. Vocês vão ficar de frente um para o outro. Esquece o pastor agora, fica de frente um para o outro. Isso. Se você puder, se tem intimidade, com respeito, com santidade, abraçar e falar ao ouvido. Pode abraçar sem... Não pense que é desrespeito. O abraço é uma necessidade humana, irmão. Começa a orar por essa pessoa, começa a orar por ela. Começa a orar, continua abraçado e orando. Começa a dizer para ela o quanto foi importante estar aqui hoje, para receber uma oportunidade, para recomeçar. Se houver necessidade de você dizer assim para ela, me ajuda, pede ajuda para ela. Pede ajuda, porque todos nós precisamos ser ajudados. Digo para ela, me ajuda, meu amor, me ajuda. Você que é homem, pede ajuda para tua esposa, ela é uma mulher inteligente. Você que é mulher, pede ajuda para o homem que está do teu lado, ele é um homem forte. Pede ajuda para ele, pede para ele cuidar de você. Pede para ele proteger você, isso. Ora ao ouvido dele, ora a Deus, mas fala com ele também. Vai alternando. Ah, Senhor, essa é a oportunidade que precisávamos, Deus, de podermos, ó Deus, viver esse momento de redenção em tua presença.